Moçada, hoje nós vamos colocar peso nas telas. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada. É o seu Peso do Dia, chegando para pôr mais peso na sua vida. E antes de começarmos a falar do assunto de hoje, como sempre faço, peço para que quem não ainda não se inscreveu no canal, que o faça para que nós consigamos nos manter por aqui para continuarmos falando aí sobre rock and roll. E hoje, moçada, o peso nas telas, que nós vamos falar um pouco da história do videoclipe na televisão brasileira. Tem uma curtinha aí no canal que fala rapidamente, né, óbvio, né, sendo curtinha, fala rapidamente do que é um videoclipe, né, que vocês sabem é um curta-metragem que, conceitual ou não, que conta uma historinha lá para promover o trabalho do músico. E nós falamos lá, né, uma coisa que existe já há bastante tempo, foi desenvolvida lá na década de 1920, quando surgiu o cinema falado, né, uma coisa já de 100 anos aí. Mas nós vamos falar aqui do videoclipe no Brasil. No Brasil, o videoclipe é mais recente, assim, tem a metade do tempo. Ele tem um pouco mais de 50 anos. Porque o videoclipe na televisão brasileira começou em 1973, em duas frentes diferentes. Uma foi o programa Fantástico, aquele que passa ali domingo, né, que estreou na televisão brasileira em 73 e já tinha lá, num de seus quadros, aquela característica de mostrar o trabalho de um músico, tanto nacional como estrangeiro. E reza a lenda aí que a primeira participação foi dos Secos e Molhados, e foi aí que eles tiveram a ideia de fazer clipe, porque os Secos e Molhados não quiseram simplesmente tocar num palco lá, preparado para eles no estúdio. Eles quiseram fazer umas filmagens numa floresta, alguma coisa assim, num bosque, e acabou virando um clipe e acabou dando muito certo. Aí eles começaram a colocar clipes regularmente no programa. E tem até hoje essa característica aí nesse programa. E uma outra frente era a TV Cultura. A TV Cultura que também iniciou, nesse mesmo ano de 73, um programa lá de clipes, lá que teve vários nomes, né? Clip show, aquelas coisas todas, até chegar no som pop dos anos 80. Mas esse som pop eu vou falar no final, porque esse aí eu quero... assim, vai ser meio que um especial aqui do vídeo, falar do som pop, tá? Mas assim, como as coisas estavam dando certo, né? Os clipes lá do Fantástico funcionavam bem, os programas da Rede Cultura também, a Rede Globo, né? Ela colocou um programa na época chamava de vídeos musicais, né? Aos sábados, chamado Sábado Som. E esse Sábado Som era apresentado, tal, se não me engano, pelo Ed Mota, alguma coisa, não era um cara lá, um crítico. Assim, você fala, você não foi nem atrás de ver o nome do crítico, você sabe que eu não gosto muito de crítico, né? Então tem um crítico lá que apresentar. Né? Então, dispensa apresentações, os clipes falam por si próprios, mas tudo bem. Então esse Sábado Som aí durou algum tempo e, moçada, mostrava o que tinha na época, né? Então começou em 74, vocês sabem que a década de 70 foi uma década mágica, que tinha cada coisa. Eu não assistia, tá? Eu li as histórias depois, porque eu era muito pequeno ainda na época e não manjava essas coisas aí. Depois, só mais pra frente que eu soube, e fiquei pensando, pô, se passasse ainda, quanta coisa que eu deixei de ver, né? Mas soube depois que tinha cada coisa lá, tinha Nectar, tinha Genesis, tinha Yes, tinha Kraftwerk, tinha as coisas legais ali, sabe? Tinha o Bud, o negócio era legal. O negócio era legal. E esse Sábado Som depois evoluiu para um programa que passava de sábado também, né? Que chamava Rock Concert. Esse aí, né? Mais especializado até em rock and roll. E esse teve como música tema, né, da abertura e do fechamento do programa a Let Me Go Rock and Roll, do Kiss, do Hotter Than Hell, aquele disco de 74 do Kiss que nós já resenhamos aqui, tá? Tem uma resenha dele no Clube dos 50, dá uma olhada lá. E uma das músicas desse play aí acabou sendo a música tema desse programa Rock Concert da TV Globo. Passou, durou um pouco de tempo, tal, e aí no fim acabou em nada, mas também aquela coisa, viu? Até a Premiata Farneria Marconi lá, que é uma banda italiana, pouquíssimo conhecida, mas aparecia por lá também. Então, muito legais essas coisas aí.
E o som pop foi evoluindo, tal, as coisas meio acontecendo, não acontecendo, até que chegou a década de 80. A década de 80 daí, o clipe ficou mais popularizado, né? E algumas outras TVs começaram a ter programas também. O programa da QDF Cultura, que continuou durante todos esses anos, passou a se chamar no início dos anos 70, ou melhor, no início dos anos 80, Som Pop, né? E ele passava aos sábados. Mas durante a semana, tinha dois programas legais que eu costumava assistir. Aí eu já assistia, tá? No começo dos anos 80 eu comecei a assistir, né? E era um negócio, assim, bastante importante, porque na época lá, pra gente conhecer o rock and roll, era difícil, não tinha informação que tem hoje em dia, não tinha internet, não tinha essas coisas. Ainda mais no interior, né? No interior de São Paulo, era mais difícil ainda de conseguir as coisas. Então, esses programas eram até muito educativos, né, para um roqueiro iniciante. Então eu assistia durante a semana, que passava no início da tarde, coisa de 1h30, né, 13h30, um programa na TV Bandeirantes, que se chamava Super Special. E no final da tarde, coisa de 5h30, 6 horas, tinha um programa na Rede Manchete, que era o Realce, depois virou Realce Baby. Esse Realce Baby era até um pouco meio palhaçada, assim, tinha um malucão lá que apresentava, tinha um personagem que era chamado de Capivara, né? Não sei quem é das antigas se lembra. O Capivara era um daqueles negocinhos assim que o cara enfia a mão dentro, sabe? Estilo Muppet Shows, assim, Vila Sésamo, fica mexendo a boca e tal. E falava um monte de abobrinha, né? E esses programas aí eram legais. Eles tinham, assim, um pouco de diferença entre eles, que era o seguinte. O Super Special só passava clipes internacionais. E como a Super Special era da Rede Bandeirantes e a FM na época era muito forte, então tinha vínculo, né, da Rede Bandeirantes com a Bandeirantes FM, obviamente. Então eles recebiam as músicas novas para tocar na Bandeirantes FM, e os clipes que eram apresentados eram só clipes novos, não tinham clipes mais antigos, clipes novos da época então, né? Mas embora assim fosse só um programa de clipes novos e tivesse muito pop também na programação, né, estilo Lionel Rich, Chaka Khan e essas coisas assim, ali eu vi muitos clipes de rock and roll, então tinha muita coisa legal. Ali eu vi, por exemplo, No More Lonely Nights, do Paul McCartney, Every Breath You Take, do Police, Mama, do Genesis, o Hot for Teachers e o Jump, do Van Halen, Guns for Hire, do AC/DC, Seven Seas, do TNT, Broken Heroes, do Saxon, e até algumas coisas assim, mais pop, mas até legais também, como The Romantics, Man at Work. Era um programa legal. E esse programa da tarde no Realce, eles tinham tanto clipes mais novos, como tinham clipes mais velhos também, que eles eram mais garimpeiros, né? Se o Super Special recebia as coisas via Bandeirantes FM, a turma do Realce era mais assim, corria atrás, emprestava clipes dos outros, copiava essas coisas aí. Então eles tinham até uns clipes ao vivo mais antigos, assim, do Meat Loaf, por exemplo. Tinha coisa dos anos 70 lá do Triumph. E, como eu já disse para vocês, eles não tinham só clipes internacionais, eles tinham os nacionais também. E eles misturavam tudo, né? Pop, nacional, heavy metal. Então, ao mesmo tempo que passava, assim, Saxon, Black Sabbath, Van Halen, eles passavam Paralamas do Sucesso, passavam Chaka Khan, passavam Lionel Rich, passavam Michael Jackson, passavam Kool the Gang, passavam Ultraje a Rigor. Então era uma salada aí, mas era legal. E de sábado tinha o High Point. O High Point era o Som Pop. Por que eu digo que de sábado o Som Pop era o High Point? Porque o acervo da cultura era maior. Como a cultura já tinha esses programas desde lá da primeira metade dos anos 70, então eles tinham muita coisa, né? E era bem legal, assim, os comerciais também da cultura eram curtos, né? Porque a cultura, como é uma TV estatal, né, do governo de São Paulo, então elas não passava comercial, assim, comerciais mesmo, né? Tipo, propaganda de shampoo, sabonete, supermercado, automóveis, nada disso. Passava só coisas da programação da cultura e algumas coisas assim educativas que vinham do governo estadual ou federal, assim, alguma coisa de vacinação dia tal, essas coisas aí, né? Então os intervalos eram curtos. E o Som Pop ele passava de sábado, das 7 às 8h30, das 19 às 20h30, e ele era dividido da seguinte forma. Na primeira 1 hora, das 7 às 8, os clipes eram variados.
E na última meia hora eles faziam um especial. Pegavam lá uma banda aí, um músico e tal, e fazia um especial. E às vezes tinha cada especial, moçada. Eu me lembro de ter visto cada especial do São Pop, ó. Vou lembrar de alguns. Iron Maiden, AC/DC, Kiss, Queen, Dire Straits, Jethro Tull, Nazareth. Então eram especiais assim, a última meia hora bem legal. E muita coisa eu vi pela primeira vez aí, eu fui saber que existia vendo aí. Como por exemplo, Jethro Tull, King Crimson, o Queen's Right, o Marillion, e tantos outros aí do rock and roll, e até mesmo algumas coisas, né, do pop também, mas que eram legais, até porque o clipe era legal de ver, né? Então, coisas assim como o Talking Heads, o Classic Nouveau, o Culture Club, tinha muita coisa legal que tocava nisso aí, e era aquele negócio assim, sabe? A gente ficava esperando chegar aquele horário do sábado para assistir o programa, e tinha uma reprise no domingo, 2h da tarde. E aí, dependendo do programa do sábado, a gente não sabia dele que ia passar, né? Então, se o programa era legal, eu assistia a reprise no domingo. Se o programa não tivesse sido muito legal, até deixava quieto. E era muito legal, moçada. Ó, eu tenho uma saudade, sabe? Porque, assim, era educativo, era aquele negócio que você ficava esperando. Não que hoje não seja melhor. Hoje é melhor, tá? Porque hoje você quer ver um clipe? Você vê a hora que você quiser e do jeito que você quiser. Você vai na internet. Por exemplo, vou dizer que se eu quiser assistir agora Rainbow in the Dark, do Dio, um exemplo. Você vai lá na internet e você tem o clipe original, né, de 83. Você tem o clipe, esses clipes que os caras fazem agora, né, que eles pegam a música e montam um clipe em cima da música. Então você tem um clipe novo aí, ou até mais de um, né, com imagens diferentes. Você tem tapes da banda tocando ao vivo, e você escolhe o que você quer assistir, né? Você pode assistir na televisão mesmo, né? Porque tem as smartphones da vida. Outra coisa, Smart TV, né? Smartphone, esquece. As Smart TV da vida, as Smart TV da vida, elas são estéreo. Então você pode ligar nelas um aparelho demolidor. Eu, por exemplo, na década de 70, eu comprei uma aparelhagem Arrasa... década de 80. Década de 70 eu era um molequinho. Na década de 80, eu comprei uma aparelhagem Arrasa Quarteirão. Eu tenho ela até hoje, só que hoje ela tá ligada numa Smart TV. Então, se eu for lá assistir um clipe qualquer, eu vou assistir com grande qualidade de som. Uma diferença marcante também da época, né? Porque na época era uma TV mono, com um alto-falante desse tamanho, né? Um pouco maior que o alto-falante de rádio, quer dizer, aquele sonzinho chinfrinho. Era uma TV só em casa, você tinha que disputar com os moradores, né? Mas nesse horário aí eu brigava, esperneava, fazia o maior salseiro, porque isso aí eu assistia, né? Então hoje tá melhor, mas assim, a gente lembra da época com saudade, porque era assim, né? Eu tinha aí um moleque aí de 15, 16 anos, né, quando eu tava descobrindo as coisas, né? Tanto é que depois eu peguei, esses dias mesmos aqui, eu peguei o clipe de Going to a Go-Go, do Rolling Stones, e você digita lá, né? Going to a Go-Go, Rolling Stones. Aparece uma miríade, né, de coisas. Mas eu peguei o original. Fui atrás do originalzão mesmo, que eu tinha visto no Som Pop, lá no início dos anos 80. Eu coloquei lá, claro que a qualidade de som completamente diferente, né? Mas, assim, bem legal, sabe? Vem muita coisa na cabeça. As coisas ficam velho, tem isso aí, né? Que a gente vai lembrando. Então, moçada, isso aí depois, né? Mais pra frente, deixando um pouco das experiências que eu tive com isso aí e falando da programação em questão, alguns programas foram sumindo, outros foram surgindo aí, aos poucos também a coisa foi meio que arrefecendo por um lado e crescendo por outro, porque depois veio a MTV, né? E hoje acho que não tem mais lugar para esses programas como tinha na época, mas eles eram bem legais, mas os videoclipes cresceram muito, estão aí. Se a gente quiser, hoje, como eu já falei para vocês, tem muito mais facilidade, dá até para montar um som pop, né, com o especial que a gente quiser aí. E se a gente procurar na internet, tem até o som pop mesmo, do jeito que ele era, mesmo o formatão dele lá, alguma filmagem que a gente pode assistir, mas aí é som e imagem, né, vão estar meio maculados, mas tudo bem, se for pelo saudosismo, vale. Mas então é isso, moçada, eu acho que, assim como eu, muitos outros roqueiros também, da minha época, até depois, curtiram muito esses programas de clipe aí, gostaram bastante. Se você tem alguma lembrança, se você gostava, deixa aí nos comentários para a gente saber.
né, pra gente bater um papo. Mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!